Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele é o Senhor, somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber o louvor. Deixa eu baixar mais um pouquinho aqui. Sim, pronto, tá bom. Sobre Jefté, juiz de Israel, que no texto relatado na Bíblia, no livro de Juízes, afirma que ele sacrificou e ofereceu em holocausto a sua filha, porque foi um voto que ele fez, que todos chamam de o voto tolo, e tem pessoas que dizem que ele não matou, que o sacrifício foi um sacrifício de virgindade. Vamos lá, texto a texto. Melhor, texto a texto não, fato a fato, que fica melhor, porque senão vai levar mais tempo. A pessoa, quando tem a intenção de dizer que Jefté não sacrificou a sua filha, é porque no pensamento deles, isso aqui foi uma tragédia muito ruim e que Deus concordou. Aí eles querem maquiar as coisas, né, e mudar o que realmente aconteceu para tentar, né, assim, aliviar um pouco, né, a imagem de Deus. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sacrificar a virgindade, isso nunca apareceu em nenhum texto da Bíblia. Até as mulheres dos reis, por exemplo, Salomão teve 1000 mulheres. Possivelmente, uma grande parte, bota que mais de um terço dessas mulheres, Salomão não teve nem relação sexual. E essas mulheres, ele pega elas virgens e elas se tornam virgens até o dia da sua morte, porque foi mulher do rei, não pode ser de mais ninguém, mesmo que o rei morra. Ela não pode ser de mais ninguém. A não ser se houver entendeu? Algo que passa por cima dos costumes, que isso não era lei, mas os costumes. Então o que acontece? Vamos lá. No caso de Jefté, ele faz um voto, né, que se ele fosse vencedor, o primeiro que passasse pela porta da casa dele ali para fora, seria do Senhor. Ele iria sacrificar o Senhor. Aí, o que acontece? Sai a filha dele. Então, tem aquele clima, né, de tristeza, quem sabe de choro, de arrependimento, tudo. Ele até se arrependeu do voto. Ele se arrependeu do voto. Não tem como falar de não se arrepender, se arrependeu. Mas ele fez o voto. O que acontece? Então, quando a filha dele entende que isso aconteceu, ela fala, não, Senhor, não, meu pai, você fez o voto e você cumpre o voto em mim. E a Bíblia diz que Jefté cumpriu, né? Ele foi para a batalha, ele venceu, né, a batalha, e a Bíblia diz que ele cumpriu o voto dela. O negócio que está é que quando ela diz, ela concorda e pede que ele cumpra o voto que ele fez a Deus, ela diz assim, permita-me primeiro que eu passe 20 dias, se não me engano, são 20 dias com as minhas amigas e chore a minha virgindade. Aí daí eles tiram que o voto que fez foi a virgindade, minha filha não terá homem. Olha só que coisa. Uma moça já vai fazer um voto para uma moça. Não, o voto quando se fazia era pelo menino, que seria do Senhor. Eu não tenho nenhuma informação na Bíblia que esse voto também poderia ser feito pelas mulheres, pelas meninas, né? Mas pelo menino, sim, Samuel foi um voto que Ana deixou ele no templo. Sansão foi um voto, né, que ele foi um nazireu de Deus, mas meninas, não sei, ainda mais dessa idade, eu não sei nem se era possível isso acontecer. Então vamos lá, então por isso eles acham que é um voto de virgindade, mas não é, realmente foi um voto de sacrifício e holocausto, e a Bíblia diz que Jefté cumpriu nela, ou seja, cumpriu na sua filha o seu voto. As pessoas vão falar assim, mas Deus não aceita sacrifício humano. Sim, correto, concordo perfeitamente. Concordo perfeitamente. Ah, mas existe a possibilidade de uma exceção? Não, não existe possibilidade de exceção. Não existe. Porque a respeito de voto, o mesmo voto que Saul fez, mas o povo chorou, não deixou, o pai de Saul foi e deixou de lado. Mas Saul era mau caráter. E Saul era mau caráter. Jefté já não era.
Teve um voto, parece que de Davi, que foi um voto tipo de vingança, e Davi mata, parece que 10 homens enforcados. 10 homens enforcados em sacrifício ao Senhor. Isso se cumpriu, é só você ver o texto. Só botar Davi mata 10 homens enforcados. Clica aí no Google, aí na Bíblia, online, que você vai ver. Então o que aconteceu? Jefté fez um voto. Deus falou assim, agora você fez, agora você vai pagar o voto, para você deixar de ser tolo. Foi isso? Não foi nada disso. Ele cumpriu o voto. O sacrifício aí que ele fala, não foi sacrificou a virgindade. Não, é sacrifício e holocausto. Holocausto na Bíblia só tem um significado. Na Bíblia tem o holocausto dos judeus, que foi na guerra aí, Hitler fez aquele todo negócio aí, que o tal do Lula, né, ou Lula, né, acabou fazendo essa palhaçada, falando essa besteira. Então, isso também é considerado um holocausto, mas o holocausto na Bíblia só tem um. E o significado é queimar ou fumaça, fazer fumaça subir, ou seja, queimar. Ou então, Jefté sacrificou a sua filha e ele queimou ela em holocausto. Ah, mas nenhum sacerdote iria aceitar isso. Se nenhum sacerdote quiser aceitar, ele mesmo faz. Ele mesmo faz. Como Saul fez o sacrifício, que ele não queria esperar Samuel, e ele acabou sacrificando. E ele não foi condenado pelas leis por causa disso. E muitas pessoas faziam um sacrifício de altar, que era todo, que não era tão legal, mas se fazia. Isso está na Bíblia. Abraão, Jacó, entendeu? Ah, mas foi antes da lei, mas se fazia. Então, o que acontece? Ele, por si próprio, ele falou, não, eu fiz o voto e eu vou cumprir o voto. Deus não concordou com o voto, eu tenho certeza que não concordou com o voto. Mas ele, na sua cabeça, falou, não, se eu fiz o voto, eu vou cumprir o voto, senão Deus não vai... Entendeu? Porque senão Deus vai achar que eu não cumpri o voto. Então ele entendeu o que ele tinha que fazer, ele foi e fez, só isso. Isso é muito simples, é somente isso. Deus, ele não falou assim, não, eu quero o voto, eu quero a menina, eu vou receber esse holocausto aqui no céu, eu estou de acordo, tem que acontecer, não. Não, de jeito nenhum. Deus não é a favor do sacrifício humano. Mas ele falou, se eu fiz o voto, eu vou cumprir o voto. Talvez ele pensou assim, mesmo que Deus não aceite, porque a lei diz que não aceita, mas eu vou cumprir o voto, eu fiz o voto, eu fiz a besteira e eu vou cumprir. Acabou, foi somente isso. E ele sacrificou a filha e queimou ela, porque ele ofereceu o holocausto a Deus. Mesmo Deus, né, que a gente sabe na Bíblia que Deus não aceita. Mesmo assim, ele fez sacrifício. Pronto, acabou. Agora, o que ele vai responder, o que ele respondeu a Deus por isso, em vida, a Bíblia ela não relata mais, porque ele já termina já, né, a narrativa a respeito de Jefté. E claro que na eternidade a gente não sabe disso, não tem como saber, saberemos se um dia todos nós que estamos assistindo esse vídeo estivermos no céu, nós vamos nos lembrar desse vídeo e vamos saber se houve alguma condenação, alguma coisa aconteceu com Jefté por ele ter feito esse sacrifício tolo, o voto tolo e sacrifício tolo. Foi isso que aconteceu, né? Deus não tem nada a ver com isso, o homem faz o que ele quer fazer, e Deus, ele simplesmente, ele é justiça, o homem tem livre-arbítrio para fazer o que ele quer, e Deus não vai impedir de você cometer um voto tolo, e se você quiser, além de cometer um voto tolo, cumprir esse voto tolo. Isso é com você. Deus não está nisso, Deus não tem nada a ver com isso. As maldades dos homens, as tolices dos homens são cometidas todos os tempos que eu falo, em todas as eras, em todo momento. Nesse momento tem muita gente fazendo tolice. Tem muitos pastores, igrejas, crentes fazendo tolice o tempo todo.
E por isso Deus não vai matar ninguém antes de cumprir essa tolice. Entendeu? A tolice é você que escolhe. A coisa certa é servir a Deus. Servir a Deus. A tolice é você achar que você está fazendo a coisa que Deus quer. E Deus muitas das vezes não está nem recebendo isso, nem respondendo a isso. A coisa certa, sacrifício, sacrifica o seu coração para Deus. Sacrifica a tua vida para Deus, os teus desejos para Deus. É tomar sobre si a cruz. Negar a si próprio, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Se você ainda não segue a Cristo, se você está desviado, faça um voto certo. Sacrifica o seu eu a Cristo. Toma a sua cruz e siga a Cristo. Porque as coisas desse mundo passam, mas muito rápido, muito rápido. Como um pesadelo para uns e como um sonho bom para outros. Mas a eternidade com Deus é para sempre e nunca termina. E isso só vai acontecer de você estar na eternidade com Deus se você se entregar a Cristo, se você sacrificar o seu eu a Cristo, os seus desejos a Cristo e tomar a cruz. E isso não é doloroso, é prazeroso. Os mártires, quando morriam, agradeciam: Senhor, obrigado por estar sendo martirizado, por estar morrendo por amor a Ti. Isso é muito prazeroso. O ruim é morrer sem Cristo e passar a eternidade no inferno. No inferno, é isso que a Bíblia diz. Não sou eu que estou dizendo. O que a Bíblia diz é isso. E estamos aqui justamente para isso. Para encontrarmos a Cristo e irmos para a eternidade. Quem não fizer assim, não encontrará Cristo. E não encontrará Cristo, porque Ele é o caminho que leva ao Pai. E se você não encontrar Cristo, você só vai para um lugar, que é o inferno. Essa é a grande verdade. Não faça tolices nessa vida. Faça a escolha certa. Faça o sacrifício certo e cumpra o voto certo, que é buscar e servir a Deus. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus os abençoe sempre.